E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um Estufa Podcast e é importante lembrar que a gente está aqui para trazer assuntos que se conectam aí com você, com a sua realidade, com a igreja que você está vivendo, com o trabalho com jovens que você está realizando. É para todo mundo, porque os assuntos aqui, geralmente, a gente tenta pegar algo que realmente faz sentido. Então, a gente quer discutir isso, refletir, não trazer simplesmente uma verdade fechada aqui, mas sim iluminar sempre com a verdade da palavra, que essa é imutável, essa não falha. E a gente quer conversar sobre essas coisas aqui com você. A gente está chegando aí, eu não sei que horários você está assistindo mais esse tema que a gente vai trazer, mas eu tenho certeza que ele vai falar muito com você aí. Então, eu quero te pedir uma coisa, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast aqui com Se o inscreve maior no nosso canal. número de pessoas que você puder. E tem uma coisa que é muito importante, é o que o Pablo falou aqui, ó, se inscreve. Por quê? Chega mais longe a mensagem, a gente tem aí, fideliza um grupo de pessoas que a gente consegue se comunicar, a gente consegue saber, a gente consegue ouvir o que vocês estão também sentindo aí do outro lado, o que vocês estão pensando, trazendo também para nós aqui um feedback, né? Para a gente também abordar temas e até aprofundar temas em cima daquilo que você também está precisando aí com a sua galera, com o seu time. Isso é fundamental. Então se inscreve, compartilha, deixa aí o seu like aí, marca aí direto aí, compartilhando, sem contar também os cortes que você pode compartilhar, você pode mandar para as pessoas, para gerar esse interesse aí. A gente já está falando aí de muitos temas, de muitos podcasts que já saíram, e a gente vem para mais um aqui, e a gente está de novo aqui na companhia do pastor Pablo, do João Pedro, eu, Walter aqui falando, e a gente quer ouvir aí as boas-vindas deles aí, se conectando com todo mundo. E aí, galera, a gente está aqui mais uma vez para poder falar um assunto que a gente acredita ser relevante para vocês. Tem muita gente mandando mensagem, feedback, e aí a gente quer te incentivar a comentar teu feedback em cada vídeo que tu assiste, né? O que tu gostou, o que tu acha que precisa melhorar, para que a gente consiga estar entregando algo de maior qualidade para vocês. E fica com a gente para poder ver o que vai sair dessa conversa de hoje. João. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez. O Walter não quer que eu diga, mas eu vou dizer. Se estamos aqui, significa que não fomos presos ou tivemos a nossa credencial quebrada, não é isso, Walter? Mas ainda dá tempo, né? Pode ser que, enquanto nós estamos gravando isso aqui, saiu aí um podcast aí que tem muita chance de ser punitivo, né? Mas vamos ver. Mas hoje vamos ter um papo muito legal, brincadeiras à parte, é claro. Vamos trazer aqui algumas reflexões, lembrando sempre, né, que ninguém aqui é dono da razão. A gente não está aqui com a proposta de só trazer ensino, mas reflexão, né, sobre um todo, né, que ninguém quer o professor da vida, né. É verdade, isso é muito importante sempre de lembrar, porque a internet hoje é aquele palco, né, e a gente traz essa pauta aqui hoje para a mesa, né. Mas a internet é aquela plataforma que deu voz para todo mundo. E aí, quando a gente fala todo mundo, é a velha história da pescaria, né? Você joga a rede, vem todo tipo de peixe. E vem todo tipo de opinião. De repente, a gente pega esse palco e já quer falar de assuntos que a gente nem domina. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. E, infelizmente, nem todo mundo para refletir sobre isso ou tem esse discernimento. Também é aquele palco, né, Pablo, que todo mundo, tipo assim, de repente eu tenho que ter resposta para tudo. E não tem que ter, gente. A gente não tem que se meter em assunto científico, em assunto que não é a nossa alçada. Tipo assim, confrontar. Um dia eu lembro que eu vi muito um cara assim querendo o Malafaia, o pastor Malafaia falou sobre um assunto, aí de repente um cara lá querendo dar sermão, lição de moral. E eu não tô trazendo aqui se eu concordo ou não com o Malafaia, mas eu fiquei pensando aqui assim, tipo assim, cara, por que o cara quer confrontar um cara que já caminhou tanto tempo, né? Nem é sábio fazer isso. É complicado. Deixa para quem tiver que conversar com ele, quem tiver que confrontar. A gente precisa perder essa mania aí de querer ter resposta e ter opinião para todo e qualquer tipo de assunto, se meter em qualquer assunto. E por isso, a gente pensando sobre isso, eu trouxe um tema aqui que às vezes a gente discute muito, e até para o assunto a gente colocou um tema assim, ó, se eu fosse você, baseado aí naquele filme, né, que fez um sucesso, de uma pessoa que assumiu a identidade da outra, como um homem trocando lugar com a mulher, o filme, né? Mas o que a gente quer trazer aqui, sobre a luz desse tema, é aquele lugar de comparação, né? Aquela ideia
que a gente vê uma geração de adolescentes, de jovens mesmo, e não importa a idade, todas as idades hoje são afetadas, mas algumas com mais ênfase. Afetada por aquele lugar de comparação. Cara, eu tenho que ser isso aqui, eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que viver isso nesse mesmo time, né? E baseado nisso, eu quero trazer a primeira pergunta aqui para a mesa, em forma de discussão, né? Pensando no que antigamente, João Pedro, se a gente for voltar aí no tempo atrás, né? Vamos voltar para um tempo sem internet. Quantos anos mais ou menos aí? Uns 30. Uns 30 anos. Com quem que as pessoas se comparavam, né? Vamos dizer assim, nossos pais iam para a escola, Sem rede social já é melhor, né? Vamos ficar sem rede social, Que aí pega uns 20 anos atrás. sem rede social. Eles se comparavam com quem? Com os amigos que batiam futebol com eles, que geralmente estudavam na mesma escola, era da mesma classe social, morava ali pela redondeza, se vestia parecido, tinha alguns costumes parecidos. Os primos, né? Era o nosso ciclo de Então, comparação. o mais distante era o tal do primo rico, que até o primo rico pegou a... Pra quem não sabe, o nome é por isso, justamente por isso. É verdade. O nosso ciclo de comparação era esse. E a gente vive hoje uma outra realidade, né? É o cara lá, de qualquer lugar, independente de onde ele mora, ele pode se comparar, de repente, com um casal que está vivendo lá nas Ilhas Maldivas e está passando a lua de mel e ele está sonhando no mesmo naipe, né? O que a gente fala sobre isso? Sobre esse problema de onde essa geração está hoje se comparando em relação ao que eu falei às outras, né? O que isso traz de prejuízo, de problema, de desafios, né, para nosso tempo? Eu acho que acarreta em muita coisa, né? Principalmente numa questão assim de autocobrança. Tu olha e tu vê todo mundo que tu admira, que tu segue, é muito bem sucedido. E aí tu começa a se cobrar, cara, eu não tô conseguindo alcançar o nível profissional que aquela pessoa, eu não tô conseguindo ter as viagens que aquela pessoa faz, eu não tenho o relacionamento que aquela pessoa faz, que aquela pessoa tem. E aí eu acho que o ponto tá em que a gente não consegue ver a realidade, porque na verdade a rede social ela pinta uma realidade para nós, né? Mas aquela realidade ela é manipulada. Então é o que a pessoa quer te passar. E talvez a realidade possa até ser a real, só que o que ela percorreu para chegar naquela realidade não está pintado ali. Então eu acredito que a gente precisa começar olhando, né, essa distância que ela percorreu antes de olhar a realidade atual, para a gente ver se a gente realmente quer passar por aquele processo, se a gente quer pagar aquele preço, que é o grande lance, né? Muitos querem o resultado, mas sem plantar nada, só colher. O que você diz disso, João? Você acha que trouxe problemas, prejuízos, desafios, esse lugar agora de comparação? Não, traz pela necessidade que as pessoas... Acho que são duas coisas. A necessidade que alguns têm de se mostrar, uma coisa que o Pablo falou, né? Uma coisa que não é verdade. E a outra coisa é de quem, com ingenuidade, julga como se aquilo fosse a realidade, né? Enquanto estava falando, eu estava lembrando, não sei se vocês lembram da época, que era uma moda na internet postar o que se comia. Lembra que chegava o prato, o pessoal comia, tirava foto. Tudo bem que o pessoal ainda faz isso hoje, mas houve uma época que isso era muito... Tinha que postar no feed. Isso era muito hypado, assim, dos pratos de comida. Prato de comida. E aí eu lembro de várias críticas que tinham na época, assim, né? De pessoas assim, o cara postou no Instagram, ele com um prato lindo, assim, mas aí, tipo, a câmera sai do celular e mostra que, na verdade, ele tá comendo arroz com ovo, né? E aí, ou seja, o cara tá pintando uma realidade, né? Mas aí do outro lado da tela tem um monte de gente que vai ver aquilo, né? E na ingenuidade vai achar que aquilo dali é a vida da pessoa. Eu acho que no fim de tudo tem esse lance das pessoas quererem construir uma ideia, uma narrativa, uma imagem, um personagem, uma persona, etc. e tal. E às vezes essa falta de senso, né, de entender e de saber avaliar essas coisas vai gerar esse como é que fala? Esse sentimento de comparação muito grande, né? Por exemplo, eu mesmo sou uma pessoa que posto muito pouco. Não posto há muitos anos já mais assim, tipo, viagens minhas. Eu parei de postar isso há muito tempo por algumas outras razões, assim, né? Por gente falar besteira demais. Porque o pastor, ele não pode tirar uma semana de férias, né? Ele tem que trabalhar a vida toda, o resto da vida dele toda.
Então, eu só posto no Close Friends. Mas, se eu postasse, suponhamos que eu poste uma foto lá no Globo do parque da Universal. Aí alguém vai olhar para isso e vai falar assim, olha a vida desse cara, velho, a vida dele é maravilhosa, a minha vida é uma droga. Só que ele também não sabe que as coisas que eu passo que são extremamente ruins e às vezes até piores do que a dele, e aí, de novo, não tem que ficar comparando, mas às vezes eu não vou postar. Para que eu vou postar? Para que eu vou postar as coisas ruins da minha vida? Para que eu vou ficar postando o tempo todo as madrugadas em claro que eu passo, sei lá, tendo algum tipo de sei lá, enfim, de problema? Eu vou ficar postando isso para quê? Né? Então não faz sentido. Então, eu acho que essa ingenuidade, né, de achar que o que você viu ali uma vez acontece, é um evento, isso é um problema, né? Porque vai gerando essa coisa que aí isso tem muito a ver também com uma coisa, e eu não vou prolongar muito nisso aqui, porque não sei se vai ser algo para falar mais para frente, mas é a falta de contentamento no que Deus já nos deu. Para mim, a comparação é muito isso. E eu não falo isso do lugar de quem é santo, não, porque eu também lido com a comparação. E aí eu sempre me corrijo, não do tipo, nossa, eu preciso parar de me comparar. Não, eu sou duro comigo, cara, eu estou sendo ingrato com Deus. Eu não sei celebrar o que Deus está me dando agora, né? Então, acho que esse é um bom ponto. Muito disso aí também, né? E até tava vendo um meme esses dias, e sempre a galera tenta trazer um tom vamos dizer assim, vou falar de alegria, né? Porque o meme faz a gente rir, mas é aquele rir assim, trágico, né? Como é? É engraçado se não fosse trágico, é cômico se não fosse trágico. E aí o meme falava assim, cara, eu não tô me sentindo bem esse ano, porque eu me peguei pensando que eu ainda não subi a montanha, eu ainda não fiz o devocional Café com Deus Pai. E aí ele foi falando várias coisas. Agora ainda não comi morango do amor. Ainda não comi morango do amor. Então, tipo assim, cara, é aquela sensação, e de fato isso aconteceu, porque teve gente que vende morango do amor que não conseguiu atender a demanda. Uma pessoa que me procurou aqui na igreja que disse que uma amiga do condomínio dela estava vendendo 200 por dia, por semana, tipo assim, entendeu? Num curto espaço de tempo vendendo muito. Mas o ponto aqui que eu quero trazer tipo assim, existe isso de fato, a galera tá se sentindo vazia. O Pablo tocou aqui nesse ponto, mas o que vocês estão sentindo lá? Porque vocês cuidam de pessoas, cuidam de jovens, né? E também estão antenados aí no que está acontecendo. As pessoas estão se sentindo menos realizadas, no sentido de que elas olham tudo que está vivendo a outra, dizendo, cara, porque é um meme, mas é uma realidade, né? Tipo assim, eu não estou conseguindo acompanhar, eu não estou conseguindo ter, eu não estou conseguindo possuir, eu não... Mas quem disse que é para a pessoa ter? Não tem isso, mais ou menos, também? Tá acontecendo isso? Vocês estão sentindo... Se a gente for medir assim num termômetro, as pessoas estão se sentindo vazias, não realizadas? Cara, quer falar? Não, pode falar. Não, com certeza, né? Só que se a gente for pensar o porquê disso, vai ter várias coisas, né? E ninguém que é psicólogo para ficar traçando perfil aqui sobre isso, mas como pastor, assim, eu acho que parte disso vem muito da ganância, né? Que a falta do contentamento tem a ver com a ganância. Que a gente tem que entender algumas coisas que o mundo fala que nem sempre tem a ver com o que Deus ensina, né? O mundo fala que você não pode se contentar com pouco. Então você vai olhar para a vida do cara e vai querer o que ele vive. Só que, biblicamente, você precisa se contentar com pouco para poder viver o que Deus tem a mais para a sua vida, né? Quando a Bíblia fala sobre ser fiel no pouco, sobre o muito Deus te acrescenta, isso tem a ver, a fidelidade tem a ver com contentamento. E em todo tempo nós vamos ver exemplos onde Deus ele celebra a gratidão no que se tem e não no que se não tem, né? E esse ser grato pelo que não tem no sentido de ganância, né? Que me traz tristeza. Então, esse sentimento constante de ganância, de querer ter o que não tem, vai levar para esses tantos outros lugares. Mas eu acho que também parte disso, e aí eu vou dar uma viajada aqui, mas em Efésios 4, o apóstolo Paulo vem e traz vários fundamentos sobre a igreja, né? Um só espírito, uma só fé, um só temor, e etc, e tal. E aí ele vai e fala no versículo 14, né, que a gente precisa de tudo isso para não sermos como meninos inconstantes levados em roda pelo vento de doutrina, né? Então, o que ele está falando? Ele está combatendo a inconstância no modismo.
Então, tipo assim, pra gente não ser aquele povo que se move pela onda do que tá em alta, é o morango do amor, né? Um exemplo aqui, né? Então, pra gente não ficar andando pelas ondas, a gente tem que ter o quê? Convicção. A gente tem que ter fundamento. E no caso, ele falando da igreja, né? O fundamento da igreja é esse. E sobre isso a gente vai. A gente não se pauta por aquilo que alguém vai levantar e dizer que é bom. É o que você falou aí, né? O lance de subir a montanha. Ah, você tem que ser um legendário. Cara, você vai, só vai e fala para alguém ir, mas você dizer que a vida do cara é incompleta porque ele não subiu a montanha, você está gerando nele, né? Esse gatilho, essa sensação de comparação, de que... Eu entendo o coração de todo mundo, ninguém está fazendo isso pela maldade, mas, né? A sociedade que a gente vive, as pessoas que a gente vive, talvez nesse surto de falta de convicção sobre quem elas são, sobre as questões, vai gerar esse sentimento. Gera uma pressão, né? A pressão e aquela outra coisa que eu falei no outro podcast, né? O tal do FOMO lá, né? O Fear of Missing Out, né? Cara, se eu não tô nisso aqui, eu tô me sentindo de fora de tudo, sem vida. E aí a pessoa vai... Acho que um abismo que vai chamando o outro abismo, né? É a ganância que gera falta de contentamento, que gera uma comparação, que também está ligada com o medo de ficar de fora das outras coisas, e a falta de convicção que me faz seguir por quaisquer caminhos que me apresentem. E aí a gente vai tendo esse monte de coisa assim, de pessoas assim perdidas, né? Sem saber quem elas são, no que elas têm que fazer, e olham mais o que não tem do que aquilo que elas têm. E aí, só para terminar essa parte, tem um ditado rabínico que diz que Deus há de nos cobrar por todas as coisas que Ele já nos deu e nós não soubemos aproveitar. E ele não está falando de coisas materiais, ele fala do mundo em si, né? E quando a gente olha a teologia de Gênesis 1, o Éden significa um paraíso. E Deus literalmente criou um paraíso para o homem viver. Então, quando a gente não é grato por aquilo que nós já temos, né? E no caso esse ditado está falando da natureza, por exemplo, isso faz com que isso nos coloca numa condição de sermos cobrados por Deus, né? Então, a falta de contentamento que me leva à comparação também acaba abrindo uma lacuna muito grande na minha vida sobre eu e Deus, né? Que é muito séria, né? Não é um problema só meu, pessoa, mas é um problema entre eu e Deus também. Uhum. Então, na verdade, a gente está dando um zoom out, assim, né? A questão não é nem o querer ser outra pessoa e nem se comparar, mas é a falta de alegria e contentamento com aquilo que você já recebeu. Aí você está sempre... Mas eu acredito que também é meio que um ciclo, né? Porque quanto mais você consome a vida da outra pessoa, mais tu olha para si mesmo e vê que tá faltando. E aí mais tu gera esse sentimento de falta de contentamento. Então, eu acredito que quanto mais a gente passa tempo no Instagram e tal, isso vai alimentando mais ainda a comparação. Eu separei aqui um texto de Gálatas 6:4, diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Eu acho isso muito interessante, porque não está falando que você não pode ter orgulho de si mesmo. Só que o problema é quando você tem orgulho em cima das outras pessoas, né? Eu sou melhor do que aquela pessoa. Precisa diminuir alguém para se sentir bom. Eu já tenho mais do que aquela outra pessoa. E aí esse é o grande vilão da comparação. Porque ou você vai se sentir incrível porque você olha para uma pessoa que é menor na sua ótica, ou você vai se sentir pior porque tu olha e acha aquela pessoa incrível e você ainda não chegou lá naquele nível que você acha que deveria estar. Que tem a ver com a humildade, né? Porque a humildade, o que é a humildade? A humildade não é você se rebaixar. A humildade é você reconhecer exatamente quem você é. Então, quem você é, né, não é menos do que você é. Você é o que você é, ponto final. Então, quando você se coloca acima disso, né? Igual eu sempre brinco, né? Minha mãe falava que eu era bonito. Minha mãe nunca disse que eu era o cara mais bonito do mundo. Não, você é bonito. Então, eu sei dizer, quando eu vejo um cara muito forte, esse cara é muito bonito, velho. Mas eu consigo ser humilde ao reconhecer que eu sou, porque é o que eu sou nesse ponto. Se eu dizer que, cara, não existe ninguém mais bonito do que eu. Isso é arrogância, que é o que a gente está falando. É precisar diminuir o que os outros têm para eu me sentir contente no que eu tenho. Ou, né, o contrário. Eu apago quem eu sou, né, eu diminuo quem eu sou, e isso tem a ver com quem Deus me fez ser, né, porque eu julgo que a outra obra que ele fez em uma outra pessoa é melhor do que a minha, né? Então, é também, né, sendo bem radical aqui, é como se eu estivesse querendo ensinar a Deus como trabalhar, né?
E eu não sei como é que a gente pensa, né? Volta se você vai falar alguma coisa, mas aquela questão da régua, né? Porque tu tá tentando medir a vida da outra pessoa pela tua e também tu mede a tua na vida da outra pessoa. E as réguas nunca são iguais, né? Cada um tem uma trajetória, E aí não é justo, né? Nunca vai ser justo, porque tu começou de um lugar que às vezes o outro não começou, né? Eu tava vendo a história do Joel Osteen, e aí tava lá falando que ele assume a igreja do pai com 6.000 membros. E ele nunca tinha pregado. A primeira vez que ele pregou foi a semana que o pai morreu. Aí ele assume a igreja com 6.000 membros e ele fala pra Deus que ele tá feliz com aquilo ali, que ele quer manter a igreja com 6.000 membros, porque já era uma mega igreja. E ele estava muito feliz, e se ele conseguisse só manter aquela igreja, ele já tinha feito algo muito incrível. E aí Deus fala para ele assim, não, o que você quer é pequeno para mim. E assim, hoje 50.000 pessoas passam na igreja dele por final de semana. Né? E aí a gente olha e fala, cara, eu só vou ser realizado em Deus se a minha igreja chegar a 50.000. E essa não é a nossa realidade, assim, não é o que Deus, não é a régua que Deus tem para nós, até porque a trajetória dele já começa com 6.000, né? Qual é a igreja que alguém assume com 6.000, sabe? É uma coisa muito... E alguns vão julgar que isso é fácil, mas também vai lá pastorear 6.000 sem nunca ter feito isso, né? Pois é, sem ter pregado, prega lá no lugar do teu pai, tem um canal na televisão. E é a doideira, né? Porque, assim, não sei até... Ele quis desfazer o canal, né? Ele queria parar com o canal. E o lance é que, assim, ele hoje é reconhecido como um grande Orador. Não é orador, isso. Mas é porque, e aí que entra a doideira, né? E ele sempre negou isso. Mas sabe o lance é como que isso surgiu? No início, na verdade. Ele pegava as pregações do pai, que tinha, sei lá, 40 minutos, e tinha que fazer caber na televisão em 25, em 20. E ele cortava aonde o pai falou, falou, sem precisar, ele só editava as partes principais para pôr na televisão. Então a cabeça dele já estava treinada. Olha que doideira, a cabeça dele estava treinada não a pregar, mas a falar as coisas de forma objetiva. Então, quando ele vai pregar, ele faz o que ele aprendeu a vida toda. Então, isso é doido, ele trabalha na mídia, né? É porque o cara isso é maluquice. Muito doido, né? isso, muito doido. O cara chegou num lugar, caiu de paraquedas, né? Vamos dizer assim, né? Num contexto muito hostil, né? Porque todo mundo acha que ser pastor de 6.000 é só coisa boa, mas é hostil pra caramba. E o cara teve humildade pra ser ele mesmo, né? Eu vou fazer do jeito que eu sei fazer e vamos ver o que vai ser. Eu estava lendo um livro que conta um pouco da história dele, né? E aí ele diz que a crise dele era porque ele ouviu as irmãs, na semana que ele pregou a primeira vez, porque o pai morreu, ele ouviu as irmãs da igreja falando assim, ele nunca vai ser igual ao pai dele. Então foi uma crise. E aí É engraçado, porque uma coisa que parece boba entrou nele, né? Mas isso machuca, cara. Isso dói. Não é que machuca no sentido de, nossa, tadinho dele. De coitadinho. Mas é que isso te gera um sentimento de eu não sou suficiente. Exatamente. Isso dói. Eu falo porque eu já senti muito isso. É porque eu tô falando boba, porque às vezes a gente vai ler uma coisa dessa e dizer assim, pô, mas o cara tinha 6.000. A gente tá vendo o cara hoje, né? Pô, esse cara deixou isso entrar, mas olha como as coisas podem ferir as pessoas. Não, isso dói assim, independente do nível de dinheiro que você tem, isso dói. Eu lembro quando os meus pais foram embora e tal, e aí eu fiquei, e ali eu tentando ser o mais humilde possível de fazer, com muita gentileza, eu tava aprendendo a fazer aquilo, a pastorear a igreja e tal. E eu lembro que toda vez, assim, no final do culto, tinha gente que chegava, e o pastor? Cadê o pastor e a pastora e tal? Eles não vão voltar mais. Então, isso sempre te passava, assim, um sentimento de, cara, nossa, tipo... Ninguém tá querendo... Eu nunca vou ser suficiente. Entendeu? Só que as pessoas não entendem que... mas a gente não fez isso por mal. Tudo bem, mas isso fere também, isso dói. Que vai gerando a comparação. Então, eu lembro, cara, que os meus meu primeiro 1 ano e meio como pastor foi de crise 100%. Porque era o tempo todo eu tentando fazer uma coisa que eu via que não era aceita pela comparação e eu caía na comparação dos outros. Eu queria fazer igual. Até o dia que eu falei, irmão... Difícil ser você nesse lugar, né? Eu falei, quer saber? Tô nem aí. É isso aqui. E pronto. E essa é uma crise que a gente já viu também, outros filhos de pastor também, igual o filho do Bill Johnson, quando assumiu a Bethel. Ele teve que largar a Bethel e abrir a própria igreja. Por quê? Como é que ele vai pastorear a Bethel junto com o Bill Johnson, que ainda está na igreja? Todo mundo, né, perguntando assim, por que você está fazendo assim? Seu pai não fazia. É igual a igreja de um amigo meu que eu ia
umas 2 vezes eu fui pregar lá, era uma igreja bem... com bastante gente, né? E aí eu lembro que eu, antes de pregar, eu entrava na sala ali do administrativo, aí os pastores da equipe dele falavam assim, pô, ligou, foi muita gente para cá hoje para saber quem ia pregar. E por que não é o pastor principal que vai pregar? Assim, muita gente faltava. Você via, claro, tinha lá 2.000 pessoas, mas tinha um buraco assim no meio de gente que faltou, porque ligou para saber se era o cara. É isso. Assim, e obviamente, mas o cara é ruim. Cara, mas ninguém nasceu bom, né? A não ser o Joey. Não, e ninguém tá dizendo que é errado o cara gostar de ouvir a pregação do pastor dele. Mas é o que o João Pedro tá falando. Aquela pessoa chegava lá e dizia assim, no meu caso eu era um convidado, né? O João Pedro tinha um agravante que ele era o filho. A pessoa falava sem maldade, cadê o pastor? Não é ele que vai pregar? Nunca mais vão vir. Isso vai, né? Gerando, assim, mesmo que a pessoa não tenha um pingo de maldade, isso é muito... Teve vezes que eu estressei, cara. Eu falei, o telefone tá aqui, liga pra ele, pergunta pra ele. E tem hora que a gente não aguenta mais. Porque é chato, cara. Assim, eu sempre lutei... Eu vou ser bem sincero sobre esse lance da comparação. Eu sempre lutei com a comparação no aspecto ministerial. Eu nunca fui o cara de me comparar de vida com alguém, assim, e tal. Não de forma pesada. Se eu falar que não, é mentira. Se a gente falar que a gente não se compara, é mentira. A gente sempre se compara assim. Mas às vezes tem aquela comparação... É uma luta constante, né? Pronto, passou, acabou, foi. Mas ministerialmente, eu sempre tive problema de comparação. Isso era muito sério, porque às vezes, assim, eu já falei isso, né? Às vezes acabava um culto, o culto foi uma bênção, né? E aí eu via a foto de alguém e o culto do cara tava muito mais cheio que o meu. Eu ficava, mano, eu sou uma droga, eu sou uma fraude, eu sou horrível. Como que a comparação vai roubando o nosso conteúdo? Aí eu invalidei tudo que Deus fez, velho. Então, olha pra você ver. E aí eu ficava em depressão. Em depressão, sim, né? No sentido de chateado, você fica depressivo, você fica chateado, você fica preocupado. Então, várias vezes, assim, eu tive que me policiar, de parar de abrir o Instagram depois de um culto, ou silenciar algumas pessoas, porque foi complicado. Hoje em dia, eu consigo lidar com isso com muito mais maturidade. O que não quer dizer que não continua sendo um desafio, né? Eu fico pensando, né? Tipo assim, como que a gente pode blindar o nosso coração pra gente não tá caindo nesse lugar da comparação a ponto de nos paralisar. Porque é o que você falou, comparar vai acontecer. Agora, é a gente conseguir jogar isso pro lado e continuar. O problema é quando a gente se paralisa, né? Tipo assim, me comparei, não tô igual, agora eu não quero mais fazer, eu tô jogo a toalha e tal. E aí, como que a gente pode blindar o nosso coração pra gente não paralisar na nossa jornada? Legal. Eu vou trazer alguns pontos aqui depois, mas olha... legal, ele tá te perguntando, cara. Não, pode perguntar de novo aí? Já tava em marca. Então, pessoal, agora vamos lá. Porque como eu pensei que ele tava comentando, galera, eu já tava engatado na próxima pergunta. Entendeu? Até porque quem faz pergunta aqui sou eu. Tá bom, não pergunto mais nada. Tô brincando, vai lá, fala de novo aí. Eu não entendi que a pergunta era pra mim. Cara, eu tô falando como é que a gente pode blindar o coração contra a comparação. Isso aí, olha só. Não, falando... porque até tava num assunto... Não é isso não. Eu tava num assunto aqui que vocês tocaram em pontos bem dedicados. Na verdade, vocês passearam bastante de maneira tão legal e tão profunda que foi tocando em todas as perguntas que a gente queria trazer, né? Para aprofundar. Por exemplo, o João Pedro entrou na questão ministerial, entrou na questão... até mais vulnerável, né? Tipo assim, todo mundo acaba se comparando em algum momento e a gente vai falar qual é o risco disso, porque não é que a pessoa não se compara, a gente não está 100% blindado, a gente está exposto a tudo isso, principalmente a nossa era. Porém, aí vem a pergunta do Pablo, né? Como a gente se blinda disso? Cara, eu acho que uma das respostas, inclusive, era uma coisa que eu estava lendo um livro aqui, eu trouxe ele aqui, que é a questão desse contentamento, né? Eu acho que isso sempre foi muito sério, essa verdade bíblica, mas eu acredito que para os nossos dias, assim, ela tem uma força, ela tem um significado, ela tem uma presença que a gente vai ter que aprofundar esse ensino, a gente vai ter que discutir isso com o nosso povo, a gente vai ter que trazer isso para os adolescentes. As pessoas estão doentes, né?
porque estão nessa constante, será que eu tenho que ser milionário? Será? E eu diria que eu acho que blindar isso é uma coisa que eu falei muito agora essa semana, é voltar para um lugar onde a gente consegue render a Jesus essas áreas da nossa vida, sabe? Eu acho que a rendição é o caminho Muito bom. primordial, porque quando a gente se rende, inclusive render a nossa verdade, né? Porque Aquilo que a gente acredita. porque às vezes, como o João Pedro disse, eu me comparei muito. Então, quando a gente vai se render, né? Davi falou isso, né? A minha alma está perturbada dentro de mim. A comparação, ela perturba. A comparação faz a gente ficar, às vezes, nesse lugar de... Por isso que aí tem os picos de ansiedade, de alta depressão. Eu diria que tem muita coisa pra gente falar sobre se blindar, né? Porque vem tanta coisa que a gente vai... Eu ia citar que uma coisa assim que eu acho que é muito válida, mas acabou que, pela loucura da internet, gerou um meme. E aí, quando é meme, a gente acha que é bobeira viver. Bobeira. Né? Igual essa parada da gratidão. A gente ter uma prática da gratidão. Tipo, que tal todo dia a gente agradecer por algo na nossa vida e mostrar, colocar no nosso coração a gratidão, diariamente ser grato por alguma coisa. E aí, tipo, infelizmente, por causa do gratiluz, né? De tudo. Dá até asco. E aí acaba que a gente fala, cara, eu não quero ser grato, eu não quero falar nunca que eu sou grato por alguma coisa. Né? Ou as pessoas que ao invés de falar assim, muito obrigado, as pessoas falam gratidão. Isso dá asco também. Que é errado, né? Não sei se você sabe, mas gratidão é sentimento, não é agradecimento. Então, tu vai ter que... Tu tem que aprender a ser grato a Deus as coisas, né? Mas, assim, fazer disso uma prática. Cara, Deus, muito obrigado por isso. Então, começar a expressar gratidão traz você para esse lugar de contentamento. De você ser alegre e contente por aquilo que Ele já te entregou. Né? E não ficar assim, Deus, muito obrigado pelo meu carro, mas eu queria muito aquele outro. Né? Então, isso não é muito lugar de contentamento. Né? E aí eu acho que a gente... É mais uma das ferramentas para tu ter o coração blindado, é esse lugar de gratidão. Acho que também tem um pouco da verdade também, né? Trazer verdade para o coração a respeito de algo, né? A verdade também quer dizer clareza também. Tem um texto de João, né? João 21, 20, que Jesus fala sobre o futuro de Pedro, né? No caso, o chamado de Pedro. E aí ele vai fazer um questionamento a Jesus sobre João, sobre o apóstolo João. Né? No capítulo 21, versículo 20 fala, né? Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. E este era o que estivera reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntou para Jesus, Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Né? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Então, tipo, Jesus está trazendo afirmação sobre Pedro, sobre as coisas que Deus vai fazer com Pedro. E aí o Pedro pergunta, tá, mas e ele? E Jesus literalmente falou, isso não é de sua conta. E às vezes a gente pensa, cara, isso é muito duro, mas é necessário. Não é da sua conta a vida dos outros, né? Uhum. Não é da sua conta o chamado dos outros, não é da sua conta se Deus vai dar o dom da riqueza ou não. Não é da sua conta se o outro vai ter 5 ou 7 filhos ou não vai ter nenhum. Não é da sua conta. Uhum. Né? E isso é uma verdade bíblica, né? A clareza que a gente precisa, cara. É o que eu falei, né? Trazer esse ensino para porque pra traz mesa. a humildade. Eu vou vou trazer para a conversa aqui uma coisa que é totalmente fora do espiritual, mas para entender também esse sentimento de clareza. Estava conversando esses dias com o meu primo, a gente estava falando sobre futebol. O quanto alguns jogadores que são inteligentes, eles reconhecem que eles não são bons o bastante para se iludir com times grandes. E eles entendem que a carreira deles tem que ir para um outro lado, que é o quê? Ganhar grana. Então, tipo, um jogador do Cruzeiro, já aposentou, ele falou assim que ele estava num time espanhol, né, na época, ele estava muito bem indo para a seleção, chegou uma proposta para ele jogar na Arábia, ganhar muita grana. E ele foi para a Arábia ganhar muita grana. E acharam que ele era louco. E ele falou, cara, eu nunca tive futebol para estar no Real Madrid. Aí, às vezes, alguém vai dizer assim, cara, mas isso é falta de fé. Cara, uma coisa é fé. Outra coisa é a realidade do seu dom, do seu talento, que você faz. Você pode viver a sua vida inteira querendo ter fé para ter 7 filhos. Mas e se isso não tiver a ver com o que Deus quer?
Porque às vezes a gente vai ter esse confronto do que eu quero e eu uso a fé como um discurso para ser insistente e irritante no meu sonho, né? E esse sonho, às vezes, tem... Por que você quer ter 7 filhos? Né? Eu sempre brinquei, né, falando que eu queria ter 7 filhos, mas eu não sei quantos filhos eu quero ter. Quantos filhos eu quero? Eu quero ter quantos filhos eu deixar eu ter. Se ele quiser que eu tenha 2, 3, 4, eu vou ter, e ponto final. Agora, o ponto é assim, eu ficar colocando para mim uma pressão sobre um sonho que eu gerei com base... Por que você gerou esse sonho? É o que Jesus está falando. Cara, não é da sua conta, Pedro. Você não tem que ficar pondo a sua vida, o seu chamado com base em João. E daí, João? E se eu quiser que João não morra? É da sua conta? Isso não te importa. E esse, às vezes, é o nosso ponto. A gente fica gerando sonhos que a gente precisa ser sincero e verdadeiro. Da onde vem esse sonho? Porque não adianta você querer usar a fé para justificar esse sonho. O que importa é o que Deus quer. E eu preciso ter fé para viver o que Deus quer. O que Deus quer? Perfeito. Entendeu? O que Deus sonha pra mim? Isso aí no nosso meio é muito forte. Né? E aí, eu usei esse exemplo do jogador para ilustrar isso, porque ele falou, muita gente me chamou de louco. Falou, cara, mas você estava na seleção, você podia... A gente pode usar para coisas simples, né? Por exemplo, quem eu sou. Tem gente que é frustrado porque diz assim, o pastor nunca me chamou para pregar. Às vezes tu chamou ele é muito bom em outras áreas. Aí uma vez tu chamou ele para pregar, ele não foi bem. Ele é ruim pregando, cara. E não tem problema. Exatamente. Então, é a mesma coisa assim, poxa... Tem muita coisa. Eu sou bom para pregar para minha igreja, velho. Porque é algo que eu tô construindo, eu sei o que eu tô fazendo. Ainda assim, tem dia que eu sou mal pra caramba. Agora, você me chamar e falar assim, João Pedro, arrebenta ali em tal lugar. Eu falei, irmão, eu não me garanto, eu não sei de nada. Eu não sou isso. E eu não posso me colocar nesse lugar que eu não tô. Né? Acho que esse é o lance da humildade. E eu gosto muito de João Batista, porque a Bíblia fala que quando o Antigo Testamento termina com a profecia do que virá no espírito de Elias. Aí o Novo Testamento começa, né, o silêncio profético se rompe com o anjo falando que o João Batista viria no espírito de Elias. Então esse moleque cresceu a vida inteira, velho, ouvindo que ele viria no espírito de Elias. Aí a pergunta que os fariseus fazem para ele no deserto é: quem é você? É Elias? O que ele fala? Não. Ele poderia dizer que sim, velho. Não, eu sou o Elias reencarnado. Né? Porque tá lá, falou, foi dito, eu sou o Elias. Pronto, eu sou o Elias que voltou. Ele estaria de um todo errado? Se você for pensar muito bem, não. Ele está no espírito de Elias. Mas o que ele fala? Não. Ele vem na mesma pegada, né? Então, quem é você? Fala, cara, eu não sou ninguém que já existiu. Eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, eu não sou nem a palavra, eu só dou eco para ele. Eu não sou ninguém. É isso que ele quis dizer. Eu não sou ninguém, cara. Então, o cara que tinha razões para se orgulhar, e depois Jesus vai dizer, né? Que dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Mas isso é tão perigoso, né? No ponto de, cara, não, eu não sou ninguém, velho. É a parada assim, uma hora que você deu certo, eu lembrei do que tu falou aí, eu vi esses dias o Bill Johnson falar de Pedro, né? Porque no capítulo 15, quando ele fala que, quando Jesus pergunta para ele, né? Quem eu sou, né? Quem você diz que eu sou? O que Pedro respondeu? Pedro respondeu para Jesus, e Jesus falou o que da resposta dele? Você respondeu certo, né? Aí tem um problema quando a gente acerta, porque a gente acha que vai dar certo toda hora. Porque depois Pedro faz o quê? Ele repreende Jesus. Ele se acha num nível de repreender. Não, ele repreende Jesus. E Jesus diz assim: eu vou morrer. Não, você não tem que morrer. Você não tem que morrer. Ele fala para trás de mim, Satanás. Mas olha que incrível, porque a Bíblia não fala que Pedro deu um conselho. Não. Pedro repreendeu. Quando sua mãe te repreende, ela tá falando uma coisa com convicção. Ela tá falando, você tá errado. Você tá errado. Então Pedro estava dizendo: Jesus, você tá errado na sua concepção. Ou seja, o perigo... João Pedro trouxe aqui para a mesa, né? O perigo é quando a gente tá certo uma vez, porque a gente acha que sempre vai estar. Né? Então, esse perigo também de você, uma vez, por exemplo, ter feito algo e você acha, de repente, ou ter assistido algo que tem a ver com o seu ministério. Por exemplo, de repente eu acho que eu tenho que ser aquele pastor ali, que eu tenho que pregar daquele jeito. Não, cara. Eu gostava muito de dizer isso para minha equipe, sabe? Porque tinha pastor na minha equipe, eu lembro até de um deles, que trabalhou comigo, que ele era um cara exemplar na questão de administrar a escola, sabe? Assim, gostava de fazer material, de fazer planilha de aluno, de comparar. Ele era, cara, assim, pra ele como se ele estivesse assistindo, jogando game.
De tão fácil que era. Porque eu olhava e dizia, cara, isso é muito complexo. E ele faz numa facilidade. E ele nunca pregava. Eu acho que nunca pregou. Assim, 10 anos comigo, nunca pregou. E ele nunca se sentiu mal. Eu via isso nele. Ele não se sentia mal, ele nunca me cobrou, ele nunca deu uma indireta. Quando é que vai chegar a minha hora, né? Nunca. Isso é muito legal, cara. E aí que entra o dilema, né? Alguém vai dizer, cara, mas você precisa ter uma ambição, você precisa querer pregar. Mas por que eu preciso, velho? Por que eu preciso? Por que eu preciso? Eu achei essa tirada de vocês fantástica, né? Da onde vem o teu sonho? É. E é justamente porque muitos nascem desse lugar de comparação. Quer casar porque outras pessoas casaram, quer ter filho porque outras pessoas tiveram. E às vezes não é nem o fato do casamento em si, mas como a pessoa casou, né? Eu não quero só casar, eu quero ter a festa da cor no mesmo lugar. Eu tenho uma história engraçada sobre isso, assim. Que é o fato de julgar o momento sem ver o processo todo. E a internet mostra momentos, né? O João falou aqui sobre isso. Deixa eu um minuto para contar essa história. Uma amiga da Marcele, na época, quando a gente estava se conversando, na época ela começou a namorar com um camarada e o cara fez assim, um pedido de namoro cinematográfico. Absurdo. Igual os de hoje. Né? Não, tô falando sério. Ele contratou uma empresa para montar uma parada para fazer o pedido de namoro. O namoro deles durou, sei lá, pouco tempo e terminou. Eu pedi a Marcele na porta do elevador. O Suzano lembra, ele não estava na cena, mas ele lembra disso. Na porta do elevador com um anelzinho de aqueles de chiclete da nossa época. E ela falou não, né? E aí ela disse não, mas depois aceitou. Mas ela falou que, eu queria mais, né? Eu não estou falando que ela gerou comparação. Uhum. Mas o que eu quis dizer para ela na época, assim, eu até podia fazer mais, mas foi o que deu para fazer, foi o que fiz e era o que tinha que ser feito no momento. A gente estava num momento que não tinha como eu alugar uma empresa para fazer um mega pedido. Eu poderia ter planejado um jantar romântico, mas a gente estava numa conferência juntos. A gente mora longe, não tem como. É o aqui ou agora, é o que deu para fazer. E assim, aí, né, já que quisesse comparar, então vamos comparar. Lá deu errado, estamos aqui com o Davi, feliz seguindo com a nossa vida. Porque entra o que você falou. Óbvio, de novo, amor, não estou dizendo que você estava comparando, tá? Em nome de Jesus. Essa não. Que ela seja a primeira a dar o dislike. Mas qualquer um que olha para ele e fala, cara, que falta de zelo. Não era falta de zelo, velho. Era o que eu tinha como fazer naquele momento. Eu poderia ter feito algo melhor? Talvez sim. E para vocês que não são casados, isso é o casamento. Tá, mas deixa eu falar uma coisa. É isso. Aí gera uma fantasia. Mas aí o pedido de casamento foi muito bonito. Mas também não foi como talvez poderia ter sido ainda melhor. Mas é o que a gente tinha. A gente consegue viver. Mas aí, olha só. É beleza essa parada que tu trouxe aí. Mas a pergunta que eu quero trazer para polemizar mais. Beleza. Eu comprei aquele pão naquele momento porque era a grana que eu tinha. Isso não tá errado, lógico. Mas assim, da onde foi que veio a ideia de que o certo é aquele? Porque virou o certo. Hoje, tu vê... chá revelação. Eu vejo até pelas minhas filhas. Eu falo porque eu fiz, isso é uma droga. Cara. Eu vejo pelas minhas filhas, assim, eu vejo o perigo. Eu vejo o perigo delas estarem idealizando uma parada, às vezes, e eu sempre tenho o papel do pai, né, da mãe aí, de cortar e tudo, até dos pastores também. Porque a geração fica idealizando, não que ela fique idealizando só, olha como é bonito. Ela não sabe mais fazer essa diferenciação. A parada esse é o certo. Se a pessoa não fizer isso aqui... Ela não me deu valor. Crianças, tantas coisas que, na verdade, não é uma regra. Não é uma regra. Porque toda a sociedade decidiu viver. Exatamente. Quem não está querendo viver aquilo começou a ser o maluco, o estranho. Vira um status social. Você se diminuir se você não fizer aquilo. É essa pergunta. De onde saiu, você sempre tem que se perguntar. A ideia de que eu tenho que fazer esse formato, e eu não estou falando de casamento só, é para tudo na vida. Da onde saiu a ideia de que eu tenho... E também não é... E tem esse perigo, né, gente? Não é eu não fazer aqui, tudo é delicado, gente. Não é eu não fazer e ficar celebrando. Não fiz e quem fez separou, deu errado, né? Não. Também vira outro problema. Então, eu gosto do que o Bill Johnson diz, né? Ele fala assim, cara, a parada é você seguir o que Deus está falando com você. Então, é um lugar de rendição, de intimidade. O que Deus está te chamando para ver? O lance que sai desse lugar. Aqui, se vai comparar, compara de forma justa, né? Isso. Coloca os contextos. O ideal é que você não compare. Porque a comparação está gerando essas regras aí. Igual, vou dar um exemplo aqui, né?
o chá de revelação da Juliane Souza. Cara, foi fantástico, sensacional. Eles cantaram uma música no meio do negócio. Gravaram um clipe no meio da parada. E aí, tipo assim, cara, foi ela que fez. Mas você já viu que tem um monte agora gravando música. Mas aí que vira a parada, porque aí começa a gerar uma coisa que vai ficando infindável, velho. Vai ficando maluco. Eu falo porque eu fiz chá revelação. A gente fez chá. Vocês estavam no meu chá revelação. O chá revelação nosso foi assim: 30 pessoas ali, nem sei se deu isso tudo, Não. mas foi isso. O brigadeiro a gente fez com a mão mesmo. Eu gastei lá com um cenário e eu sou mão de vaca pra caramba com festa. Então, a gente abriu uma live para os amigos, mais de longe e tal, e só. E eu odiei, irmão. Eu odiei. E eu nem consigo me lembrar o porquê foi que eu aceitei. Provavelmente por causa disso que eu aceitei isso. Porque, pô, todo mundo tá fazendo. Vamos fazer também, mas eu nunca mais na Uma pressão, né? esse negócio. Porque você gasta dinheiro pra ficar ansioso, velho. É seu filho. Qual que é o problema de você descobrir logo o que é, cara? Isso me dá me deu uma doideira, velho, que eu ficava assim, meu Deus. Não, e aí vem uma parada que duas perguntas que eu quero gerar, né, também, porque isso aí, a gente acabou entrando no assunto relacionamento, também a questão de casamento, mas isso gera uma série de questões. A gente falou do pastor, né, na questão que ele quer estar numa posição que às vezes não é para ele, mas é engraçado como isso começou a gerar conflitos que a gente não precisava ter. Conflitos com pessoas, conflitos financeiros, conflitos com casamento, conflitos com filho. Uma tristeza que as pessoas não precisavam carregar. Tristeza. E elas carregam de bobeira. Né? Igual, depressão. Às vezes a gente tá lá no Instagram dos jovens, agora a gente vai ter uma audição, né? Pra quem quiser participar da GFQ Band, vai lá. Novidade aí, galera. Vai sair. Vai ser bem legal. Só que aí, o que a gente via antes? Muita galera que tava triste com a gente, que estava criticando o nosso trabalho porque não era eles que estavam lá tocando e cantando. Só que, na verdade, eles não tinham problema com a gente. Ou problema com, tipo assim, de achar ruim tudo que foi feito. Mas eles tinham uma crítica por conta daquilo ali, tipo, não ser eu. E aí eu acho que isso é o lugar da comparação, né? De falar assim, cara, mas nessa música que eu faria melhor, então era pra ser eu lá. Era pra eu estar lá. E aí é aquela coisa, né? Será que você quer viver a vida daquela outra pessoa? Porque você não sabe o que ela construiu, o quanto ela renunciou, né? Às vezes a gente quer muito os feitos positivos, mas a gente não quer ter o nível de renúncia que aquelas outras pessoas tiveram. Isso sempre é. E aí é o ponto. Qual é o nível, o lugar de comparação que você está vivendo, sabe? Da onde está surgindo os desejos, os anseios que você está tendo na sua vida. Que aí você vai conseguir enxergar se aquilo ali realmente tem vindo do coração de Deus ou se tem vindo da pura comparação de querer ter a vida da outra pessoa. Muito bom. Agora, vou trazer uma palavrinha aqui que tem tudo a ver com o que a gente já está falando, provavelmente a gente vai emendar aí, que é a palavrinha felicidade, né? Porque, cara, isso aí, o evangelho, ele é... A gente falou muito de contentamento aqui, foi até um conselho de Paulo para Timóteo, né? Mas a parada aqui é o seguinte, felicidade, né? As pessoas, por se comparar, elas vão dizer assim, cara, o que hoje, esse termômetro, né, essa régua que está medindo felicidade hoje está muito delicada. Porque a gente falou aqui de várias áreas e a felicidade passa por todas elas, né? Que é o fato de eu estar feliz ali num casamento, de eu estar feliz financeiramente. Hoje em dia, essa questão financeira, ela está muito forte, porque ao mesmo tempo que a gente tem que, obviamente, ser qualificado, melhorar, ter condições financeiras, mas a gente vive num lugar que as pessoas estão, tipo assim, vale tudo, né? Vale tudo, vale eu largar tudo, vale eu virar a minha vida, vale eu nem ouvir Deus mais direito, se for uma oportunidade, ela por si só já está dizendo que é Deus. Então, tipo assim, a gente está num momento muito delicado. Então, o que a gente pode falar de felicidade? Vamos trazer aqui, porque como a gente sempre diz no início do podcast, né? Ninguém aqui é dono da razão, mas a gente conhece a verdade. Né? E a verdade é que liberta. Então, a verdade não está dentro de nós, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o que Jesus diz sobre nós. Então, falando sobre isso, o que a gente pode trazer como resposta bíblica para eu quero ser feliz, cara. Eu quero a minha felicidade. Aí tem aquele lance, joguinho de palavras, né? O que é felicidade, o que é alegria, né? Isso que eu falei. Quando a gente pensa sobre isso, biblicamente,
A alegria vem do Espírito, né? Então, quanto mais do Espírito eu tenho, né, mais alegre eu sou. E essa alegria, né, ela não é um sentimento, ela é uma convicção, né? Que obviamente isso vira um sentimento em mim também, mas ela não vem daquilo que eu tenho, ela vem daquilo que eu sou, né? Como filho de Deus, como alguém amado em Deus, etc. e tal. Então, quando a gente quer ser pautado pela palavra, então aquilo que nos faz, nos traz o sentimento, quando a alegria se materializa, vira essa felicidade, né? Então, o que nos traz felicidade, biblicamente, deveria ser a nossa vida rendida no Senhor, etc. e tal. Tudo bem, mas não vamos ser hipócrita aqui. Todo mundo quer ter esse sentimento também, vivendo as coisas aqui na Terra. Aí a gente vai ter que entrar num consenso de entender o que Deus tem para nós aqui nessa Terra, né? Porque tem aquele famoso versículo, né, que todo mundo fala, né? E acho que se creres, comereis o melhor dessa terra, né? Quero comer o melhor dessa terra. Agora, o que é o melhor dessa terra? O que Deus considera como o melhor dessa terra? Uma vez que a mentalidade do mundo hoje ela é pautada pelo pecado. Então são poucas coisas vão ter aí, né? Então, quando a gente quer ter essa vida feliz... E vale lembrar que também não é a comida, né? E obviamente também não é a comida. Mas o que a gente tem que pensar assim, cara? Acho que é o mesmo lance do sonho, né? O que é ser feliz? Primeiro, você tem que entender isso. Segundo, da onde você está esperando vir essa felicidade? Porque talvez de onde a gente está esperando, ela não vai vir, velho. E você tem que ser sincero quanto a isso para poupar suas decepções ao longo do tempo ou até canalizar a sua expectativa e colocar ela nos lugares corretos onde elas devem estar. Então, eu acho que assim, cara, eu quero ser feliz. Ok, tudo bem, mas você quer ser feliz na perspectiva de quem? Na perspectiva bíblica? Então, sim, você vai ser feliz no espírito, mas Deus também vai te dar felicidade aqui como ser humano. Só que quais são essas felicidades, você precisa repensar. Eu vou dar um exemplo aqui pessoal assim, sobre a estação de vida que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma estação de vida que financeiramente eu não tenho muitas felicidades. Mas quando, por exemplo, eu chego em casa, né, e eu entro pela porta de casa e o meu filho me vê, ele abre um sorriso, ele corre e me abraça, cara, eu sou muito feliz. Mais feliz do que se naquele momento caísse um dinheiro na minha conta. Por conta, de novo, do contexto no qual eu vivo e por entender o que é a minha felicidade. Porque se cai um dinheiro na minha conta hoje, eu não vou querer conseguir fazer uma coisa que me deixe mais feliz do que receber o carinho do meu filho, né? Ter um tempo com a minha mulher, ou às vezes assistir uma série que eu quero, ou tirar uma horinha ali para eu jogar um fifinha. Então, o que a gente precisa entender é moldar o nosso coração para que as coisas que nos fazem feliz são coisas santas, e quando eu digo santas, não estou querendo dizer que elas são 100% espirituais, mas são coisas que tem, o que Paulo fala, que tem valor, tem louvor. Ou seja, eu estou ali, como eu falei, que estou jogando o meu FIFA ali por uma horinha ali, que ele está me fazendo feliz, ok e tal. Eu não precisei pecar para viver aquilo, não precisei gerar dano na minha vida para aquilo e nem dano na vida de ninguém. Então, isso é algo santo, isso é de boa fama, isso é louvável. Então, nisso eu considero. Agora, a partir do momento que eu condiciono a minha felicidade, né, pela ambição e a ganância de querer ter uma coisa que vai me custar algo muito sério, aí eu preciso começar a repensar. E aí, como esse podcast é um podcast cristão, tudo nosso precisa passar pela ótica do evangelho. E se Deus é o seu obstáculo de ser feliz, você vai ter que repensar a sua vida então, velho. Você entendeu? Mas é porque eu quero isso, aquilo, outro, e Deus está no meu caminho. Então, você decide o que mais é mais valioso para você. É você ter Deus e passar por esse processo de entender o que te faz feliz. Ou o seu, velho. É o meu. Então, tá bom, vai lá, desliga aqui o YouTube, vai lá pro Podpah e vai viver a sua vida. Eu acho que parar de querer fazer com que as coisas, com que Deus se adapte, né, à minha opinião. Deus não vai se adaptar à sua opinião. Porque vai ter isso. Mas na minha opinião... Não, a sua opinião, desculpa a expressão, ela é uma droga. Ninguém quer saber a sua opinião. Né? A gente quer saber o que a palavra de Deus pensa. Mas eu quero a minha opinião. Então vai viver a sua vida. É aquela parada, né? Qual é a diferença da comida que eu pedi no restaurante para sua opinião, né? A diferença é que no restaurante eu pedi a comida. Tua opinião ninguém pediu. Muito bom.
Ai, Ele meu saiu do Cirilo pra sacadinhas ruins. Eu ia falar do Cirilo, mas o Pablo ia dizer: eu tenho aqui uma do Cirilo forte. Idolatria. Eu não ia acusar a tua idolatria. não. Ia sim. Eu tô me contendo aqui, porque a minha fonte de citação é muito Cirilo. Cara, mas assim, uma coisa que eu acredito que a gente também vê muito nessa geração é a comparação do que é exposto na internet em relação ao mover, né? Eles acreditam que tudo que se posta, tirando a parte do ridículo, né? Aqueles caras rodando de vestido. Vejo muito assim, essa comparação de tipo, eu olho pra minha igreja local, o pessoal não tá caindo, não tá chorando, tá rolando, aquele do podcast do Pentecostal. Não tá fazendo, não tá tendo mover. Começa a pensar, cara, minha igreja é fria. E aí eu começo a ficar triste com a minha igreja, achando que não tem nada de bom, mas às vezes tua igreja é bíblica e aquela outra igreja não é. É, mas vem muito da onde a pessoa veio também, né? Ela quer trazer, ela viu, ela compara de novo. Aham, é a comparação. Aí te rouba a alegria de talvez De estar você... em algo saudável. Exatamente, tu tá numa igreja saudável, tu tá se alimentando de uma palavra genuína ali da verdade, mas tu pensa, cara, mas aqui os irmãos não estão fazendo como lá na Ninguém me igreja entregou. hypada. Ninguém me entregou uma palavra há uma semana. Ou o louvor não tá sendo no nível da igreja hypada lá de Florianópolis, né? Não vou falar. Não tem pandeiro. Porque não é só o que eles olham de ruim, mas também as igrejas top, né? Eles olham e falam, cara, não tem iluminação aqui. É o muito bom também. A gente hoje vive essa comparação, né? Daquela parada elevadíssima, né? Que tá lá num ponto. Agora eu quero trazer uma pergunta aqui, João Pedro, já que tu tocou em assuntos aí, o Pablo também. Vamos falar assim, você está falando de felicidade. O jovem rico que aparece ali num episódio na Bíblia, ele vai até Jesus como alguém, né? O próprio texto já diz o nome que usam para ele, como alguém rico, né? Então ele tinha felicidade. E o que Jesus responde para ele? É uma resposta, é uma proposta para ele ser infeliz, porque Jesus diz para ele assim, olha, se você quer o que você está pedindo aí para mim, vai lá, vende tudo que você tem, né? Dá, e daí você volta para ser meu discípulo. Jesus estava dizendo para ele, porque você falou num ponto aí, né? Cara, se Deus está no seu caminho e está te fazendo infeliz, você tem que tomar sua decisão. Você acha que Deus está te fazendo infeliz, né? Porque a gente tocou nesse assunto aqui, até achei que o Pablo ia falar mais dele, mas ele pode falar, que é a parada que ele sempre fala que, tipo, qualquer oportunidade faz a pessoa dar uma virada na vida 360 e virou resposta de Deus para ela. Uhum. E às vezes nem é, às vezes é aquela coisa, paga bem. Mas a gente viu um momento delicado, porque não é errado ganhar bem. É muito bom, por sinal, né? Você ajuda pessoas, ajuda a igreja, mas até onde isso aí é a resposta para você realmente largar tudo, às vezes até um propósito que você tem ali de estar construindo algo. Não, e é engraçado porque João Pedro falou da Marcelo e falou da Ana, pra gente equilibrar o podcast falando de todas as esposas, acabou de falar da Luana. Mas eu tava falando da Ana porque ela é muito de não se mover pela oportunidade. E sempre que ela fica sem emprego, ela ganha 3 oportunidades para ela se abrem. E aí viram uma loucura lá em casa, porque tipo, eu fico assim, cara, vai para onde te paga bem. Eu que falo, vai para onde te paga bem. E ela fala, não, mas eu não sei se Deus quer que eu vá para lá. E aí ela começa a ruminar, assim, tipo assim, eu preciso saber onde Deus quer que eu vá, qual é a oportunidade que eu tenho que... E eu falo para ela, Ana, é sempre sinal verde até que seja vermelho. Escolhe, se não for pra lá, Deus vai falar pra você sair, Deus vai fechar a porta e você não vai conseguir. E ela, não, mas eu não quero tomar decisão assim, eu quero ter uma certeza no meu coração. Tem que ter cuidado também, né? E aí, no fim, igual o emprego que ela tem completa convicção que ela tá lá, não é por causa do dinheiro, ela aprende muita coisa lá, mas ela entende que é uma coisa missionária, assim, ela tá lá para falar de Jesus para pessoas que ela nunca teria oportunidade para falar, e ela tá ali, né, semeando vida na vida daquelas pessoas. Ela já viu muita transformação, ela comprou meu livro para poder dar para as pessoas da empresa dela. E isso é por conta de conseguir discernir, né? Não é na comparação de, tipo assim, cara, eu tenho que estar trabalhando porque o outro está trabalhando, eu tenho que ter dinheiro porque a outra pessoa tem. Não, ela está ali, não por comparação, mas porque Deus deu um direcionamento. Eu acho É possível associar as coisas, né? Tipo assim, é possível ter essa resposta financeira sem você se desconectar do propósito. Sem você abandonar Jesus, tipo, não, Jesus e a igreja dele ficam no segundo plano. Eu não concordo com isso, eu não consigo acreditar nisso, porque ele fala pra gente buscar primeiro o reino e a sua justiça. Então eu acho que é buscando que as portas certas vão se abrindo. E aí
entrando na parada do... É, do mas jovem me fala, Jesus disse pra ele, olha, se eu tô te chamando pra ser infeliz... então, eu acredito, na verdade, que ele estava chamando para ele conhecer a verdadeira alegria, porque Essa é a parada. o jovem rico, ele tinha uma felicidade em ser o Pro jovem rico, ganancioso, dinheiro é alegria. mas ele não conhecia a verdadeira alegria. Então, Jesus estava querendo destronar um Deus que existia no coração dele, que era tudo que ele possuía. Só que aí... É que pra alguns, talvez, o dinheiro do jovem rico, pra ele, vai ser a namorada, né? Sim, Vai ser o namoro, vai ser as amizades. Porque alguma coisa que tá no, é o que você falou, tá no trono, tem que sair pra gente descobrir o que é verdade. Né? Senão, às vezes, é até a sua falsa religião aí. Né? aham. A sua falsa vida com Deus, a sua falsa santidade, enfim. Jesus vai sempre nos pedir isso. É aquilo que a gente bate muito, né? Essa geração tá muito imersa na adoração, mas ela não é muito transformada. Então, é certo que essa adoração Virou é um puro ídolo. emocionalismo. É. Tu idolatra um ambiente, um pad, um não sei o quê, mas tu não tá sendo transformado, então aquilo ali não é adoração. Porque a verdadeira adoração transforma. Porque eu tô, Ela muda eu tô você. contemplando Deus. Ou seja, gente, literalmente, você tá vendo Deus. Você tá diante dele. E como é que a gente sai da presença dele igual? Igual, não tem como. tem Todo como. mundo que entrou na presença dele saiu diferente. Então, assim, você precisa ser confrontado e transformado por essa adoração. E aí, sempre você vai ter que ponderar ali, né? Quem tá governando a minha vida, quem tá no altar do meu coração. Cara, é outra coisa, não é Deus. Então, ali naquele momento de adoração, tu vai destronar esse outro Senhor. E eu acredito que esse papo vai muito longe. Eu me da lembrei de uma adoração. coisa aqui, falando sobre a comparação e a internet, de um vídeo que eu já mandei isso pra vocês e eu lembrando dele, dá vontade de socar a mesa assim, de raiva que eu tenho desse vídeo. Que é de uma mulher que posta esse vídeo, que o marido tá orando num canto, e aí ela bota a praga do telefone assim, ó. Ela chega assim, bota o telefone, aí ela passa na frente e vai lá e interrompe o cara orando, velho. Pra abraçar ele. Pra abraçar ele, pra chorar. E o cara, tipo, você vê as expressões, o cara não quer aquilo. E a mulher vem e tal, e posta. Eu acho até que naquele momento ele tava achando que aquilo ali era espiritual dela. Tipo assim, Ou ela às vezes ele veio nem aqui viu orar comigo, o diabo nem do viu o telefone. Aí celular, a aham. praga da mulher vai lá e posta. E aí, o que isso gera? Isso gera no raso, tá? No raso. Meu Deus, cara, olha que incrível, velho. Esse é o relacionamento Ora, que e eu ela, quero. ora, eu quero muito ter isso, olha que incrível. Só que, cara, vamos aprofundar. Isso tá errado, irmão. Tá tudo errado. A mulher tá interrompendo o tempo com Deus do cara. O tempo com Deus do cara é do cara, não é com ela, velho. Se for pra eles terem um tempo como casal, que faça em outro momento. Mas Passa o cara um momento tava de oração os dois. literalmente... Mas no devocional dele, ela tá invadindo. O cara tava orando sozinho, velho. Ela tá invadindo a vida do... Primeiro ponto. Segundo, pô, né? O óbvio, tá postando. Você não tinha que... A gente, o certo... Se a gente tivesse vivendo o evangelho de verdade, a gente não tava vendo vídeo devocional de ninguém. Porque Jesus, ele falou, velho, que a oração tem que No ser no secreto. Pra não ser secreto igual que é postado, os gente, não é fariseus secreto. hipócritas. Ele fala isso. É que vocês não leram na Bíblia? Não sejam como os fariseus hipócritas que ficam nas esquinas se saculejando pra mostrar que eles estão orando, velho. E a gente cai no diabo da comparação. E aí quer ter igual. Você não tem que ter igual. Você não tem que ter a vida de oração igual a minha, porque você não tem nem que saber como é que é. Não é de sua conta. É o que Jesus falou pra Pedro. Isso não é de sua conta, velho. Não é de sua conta. E aí a gente cai nessas iscas. Então, se você tá me ouvindo, em nome de Jesus Cristo, você viu alguém postando, ele orando, pula na hora. Pula. Porque se isso vai te gerar comparação, bem que tá errado. Se isso vai te gerar algum tipo de comparação, cara, como é que eu não oro igual? Pula. Mete o pé, sai fora. Entendeu? Porque não faz sentido, né? Os caras, no erro deles, eles induzem pessoas ao erro e lançam essas pessoas numa condição que não faz sentido. E ainda eu lembro demais, assim, eu lembro dos comentários, né? A casa onde eles moram é um absurdo, né? Que é de frente para uma paisagem assim. Aí o cara fala, nossa, cara, é o meu sonho poder ter um tempo de oração assim, nesse lugar, velho. Aí olha pra você... Com essa vista. Aí já acabou tudo já. Eu sempre falei Apagou isso, tudo. sempre. Desde quando eu comecei a liderar jovens. Quando eu vi esse movimento de eu vou postar e tal. Cara, Aí eu isso falei, cara, espiritualidade anunciada, ela é falsa.
A espiritualidade ela é percebida. Eu percebo que aquela pessoa é espiritual não pelo que ela posta, mas pela maneira que ela vive. Exatamente. Então não pode ser uma parada que eu anuncio, toco trombeta, porque eu tô jejuando, tô orando, tô fazendo devoção. Tem 2 pontos que eu quero Se eu trazer. for filmar eu orando, vai ser conteúdo Não, vai ser- impróprio, né? Porque eu oro no banheiro. Não, e o aí? meu é ser ridículo, porque chora, aí... É o que eu falei aquela vez, né? O livro do Bill Hybels lá, Ocupado Demais pra Deixar de Orar, o cara descobriu que o melhor lugar pra ele orar era fazendo uma viagem de metrô. Então, cara, não vamos show ter de regra. bola. Né? Agora, olha, eu tinha 2 pontos aqui pra trazer, mas a gente vai engatando em outras coisas, mas eu anotei aqui um deles. Cara, eu acredito, e eu quero que vocês falem um pouco disso, nós não somos, eu vou já deixar aqui a palavra para mediar, né? Nós não somos nenhum expert aqui em mídias sociais. Apesar da gente estudar um pouco, porque a gente acaba cuidando disso na igreja e tudo, a gente lê sobre isso, né? Busca entender um pouco, porque é a maneira de se comunicar hoje muito forte. Então, não está errado usar, apesar de saber que tem idade, tem tantas coisas aí que são importantes de ver. Né? Mas sabe que é um ponto também? Vocês tocaram agora nisso aí, estava para falar aqui, e aí já que vocês tocaram, a gente vai entrar. É que eu acredito que nós perdemos, quando eu falo nós, eu falo toda a nossa geração, né? Para a gente generalizar aqui, se há as exceções, obviamente fique à vontade. Você não está nessa estatística. Mas nós perdemos o senso de propósito da rede social. Tipo assim, para que significa, né, uma rede social? Qual é o propósito para que eu vou usar ela? Né? Eu vou usá-la. Eu preciso ter esse entendimento também, porque se a rede social... Já vi casal brigando por isso, né? Ah, porque você não postou, porque você não postou a gente orando, você não comentou assim. Aí pessoas ficarem com raiva também, né? Poxa, posto toda hora aqui, o meu pastor não me curte, né? O pastor que prega pra mim. Não me segue. Então, tipo assim, virou Já uma fui pegado regra. Tipo assim, uma vez eu dei parabéns pra uma pessoa pessoalmente. Abracei, até dei presente. Ela falou, mas você não comentou nada na foto. Eu disse, cara... Eu fiquei me perguntando, velho, Tá de onde é que isso virou regra que eu tenho que fazer Eu retiro meu abraço. Porque assim, eu sempre falo assim, quando é aniversário de alguém muito importante, eu falo assim pra mim mesmo, importante assim, que eu digo, convive com a gente, né, da nossa equipe. Eu falo, cara, eu prefiro muito falar com essa pessoa. Eu quero tanto falar com ela pessoalmente. Às vezes eu não posso, aí eu mando um WhatsApp, ponho no stories lá também. Não é problema colocar, mas eu digo assim, que pra mim o efeito, né, falo do Val, tem gente que não. Mas o ponto é, onde foi que a gente perdeu o senso do uso do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, de tanta gente que tem aí. A gente perdeu o senso. Por exemplo, tem gente que fala assim, cara, eu uso a minha rede social só para trabalhar, eu nem tenho rede social para postar família. Eu uso para trabalho, o propósito dela é postar trabalho. Será que esse cara... Eu vi um cara falando isso, que ele é altamente bombado nas redes sociais, assim. Todas as redes ele é estourado, quase que todas. Eu fiquei me perguntando assim, será que ele briga? Porque realmente não tem nada na rede dele e da família dele, né? Aí eu fiquei perguntando, será que ele briga por causa disso? Claro que não, a família dele já deve ser resolvida em relação a isso. Defesa também. Né? Agora, olha o ponto. É que na minha gente, eu queria ouvir de vocês isso. Onde foi que a gente perdeu o senso de usar a rede, porque a gente tem que usar, e muito. Aqui mesmo a gente está usando uma rede para comunicar algo. Onde foi que a gente perdeu o senso de propósito dessas coisas, dessas ferramentas, desses recursos? O que vocês acham disso? Eu acho que quando virou esse sentimento do lance lá da comida, no prato de comida, né? Virou uma vitrine, de querer expor uma coisa, de eu ter a sensação da validação. Né? Uau, muito bom. Tipo assim, olha, eu postei uma coisa que o pessoal começou a curtir. Eu acho que o like... O like muda a cabeça. Igual eu até brinquei mais cedo aqui, eu fiz um comentário ontem numa página de futebol, uma coisa totalmente aleatória, assim. Pô, o telefone tá tocando desde ontem de like. E eu olho pra isso e falo, mano, como é que tem maluco na Terra, tanta gente assim, pra poder curtir uma coisa assim. Mas no coração de outras pessoas, isso vai ser, olha como eu sou importante. Como é que muita gente concorda comigo e tal. Então, aí tem aquela leitura que a pessoa, às vezes, ela nem fez isso intencionalmente. Vou voltar aqui. Ela nem fez isso intencionalmente, mas ela percebeu o sentido de isso aqui é o que o meu povo quer consumir, um prato de comida bonito. Aí dava o vídeo da crítica que eu falei, o cara tá comendo um arroz com ovo e postando a foto de um prato do Jacan. Né? Eu não sei se vocês viram, alguém
postou aí que o Orkut vai voltar, né? O cara dono do Orkut, ele Quer tá querendo voltar. Eu pro vi Orkut. isso aí. E é justamente para nadar contra a maré do like. Porque como o Orkut era uma parada só pessoal sua e só entrava os amigos que você realmente conhecia ali. E aí você se conectava nas comunidades que você Comunidade queria. que você queria. E não era aquela coisa, tipo assim, eu tenho que me posicionar. Ninguém nem tava aí Não. pra você. Tipo assim, ninguém tava querendo Era saber. literalmente curtição. né? Era, tipo assim, era a tua vida. Não era a tua vida pública. Era a tua vida. Entendeu? E aí, eu acho que tem um movimento que quer voltar pra essa parada, tipo assim, cara, eu não quero ter a vida pública. Porque parece... E essa pressão é justamente vem da comparação, né? As pessoas começam a te pressionar porque tu vira uma pessoa pública sem querer. Tu tem que dar parabéns pra todo mundo, senão tu é criticado. E A gente já vive isso só por ser pastor, né? Não é nem pela Sim. rede social. Agora, eu acho assim, que quando a pessoa... eu concordo que tem esse movimento contrário. Isso aí já tá muito forte. Inclusive, pessoas saindo, né? Saindo de ficando redes. sem as redes sociais. Agora, o ponto é que se tornar uma pessoa pública, eu acredito que tem muita gente fazendo bem aí, né? Trazendo benefícios. Eu até vejo pessoas assim, olha, eu posto lá para ser um benefício para os outros e nem fico olhando se alguém está curtindo ou não fico olhando, só faz por trabalho. Pois bem, eu acho que é descobrir o propósito, sabe, cara? Eu sei que é difícil, é um assunto delicado, como o João Pedro disse, é uma vitrine e o próprio algoritmo, né, e a própria rede social sabe disso. Que Então a gente ficando doente, né? Por causa ela do like. investe nisso, ela Lembrando investe. Isso aqui, né? Que teve um movimento do Instagram de ocultar as curtidas. Acho que agora até voltou, né? Aham. De Você que ocultar as escolhe agora curtidas. se quer ou não. Deixa lá. Porque tinha gente que tava entrando em doença emocional porque tinha pouco like, né? Aí é onde eu acho que esse sistema vai se retroalimentando, né? Por que a pessoa quer like? Porque ela tem um problema claro na alma de falta de afirmação. Sim. Né? Falta de verdade. A falta de verdade leva ela a montar um cenário que a falta de verdade do outro leva ele a comprar a comparação do cenário montado. E aí, no fim, você tem Agora, um monte de gente mentirosa. João, você falou uma parada lá atrás sobre a questão também da contemplação do todo, né? Até da natureza, você citou. E disse que isso já era suficiente para a gente expressar gratidão, né? E tem uma parada que conectou com isso que tu falou, que eu tinha anotado aqui, que esse autor aqui, inclusive, desse livro, ele fala que uma das coisas que está roubando a felicidade das pessoas olha, melhor, uma das coisas que está acontecendo por essa comparação é a ausência de estar presente, ou seja, a pessoa não consegue mais estar no presente. Né? Ela sempre está em outro lugar. Então, ela nunca está olhando realmente o que está acontecendo ao redor, ela nunca está te ouvindo com qualidade, ela nunca está vivendo aquele momento de maneira intensa, ali se entregando, sabe? Se envolvendo. Eu acho até que isso é um ponto da questão dessa geração que está muito ligada à sensação, à experiência, né? Mas não tem transformação. É muito sensorial, né? Porque eu acredito que a gente perdeu, mais uma vez, né? Generalizando, mas a gente perdeu a capacidade de estar presente. Né? A gente sempre está lá no futuro, a cabeça está em outro Tá lugar. pensando em muitas coisas lá na frente e não consegue... Ou às vezes a gente está até ouvindo o outro, olhando para o celular, olhando na rede. É impossível que a nossa mente, né, viva aquele momento, contemple as coisas ao redor. A gente perde a paisagem, perde a natureza. E eu acho que isso rouba também essa questão da gratidão. Né? A comparação está fazendo isso com as pessoas. Elas não estão conseguindo ficar mais ali. Né? Elas estão dentro das redes mesmo, dentro daquele ideal de querer ter aquela coisa. O que vocês acham sobre isso? Esse roubo do presente. Isso vai ter muito a ver com as duas doenças da modernidade, né? A depressão e a ansiedade, que são as doenças do tempo, né? A depressão é uma angústia sobre o passado, né? E assim, generalizando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Uma doença uma tristeza sobre o passado, o acontecido, e a ansiedade sobre o que vai acontecer. Então, a gente nunca está no presente. Ou você está doente do passado, ou está doente do futuro, ou as duas coisas juntas, né? Então, isso vai... E, sobretudo, a ansiedade, né? Isso vai gerando essa desconexão, né? É igual um exemplo, assim. Eu lembro de uma foto do LeBron James, né? Quando ele bateu o recorde de pontos da NBA.
E era um jogo lá e, cara, tava lotado e tinha muita gente, porque sabia, assim, todo mundo tinha confiança que o cara ia quebrar o recorde naquele jogo. E aí, quando tiraram uma foto do momento, acho que é essa mesmo. Quando eles tiraram uma foto do momento dele quebrando o recorde, cara, era muito telefone apontado na hora e pouca gente prestando atenção, né? E vivendo o momento. Então, assim, um paralelo, né? Esse lance da desconexão, né? Por que a pessoa tá ali fotografando, né? Porque ela quer registrar aquilo, mas e a nossa memória, velho? Mas aí a gente... Vamos ser chato aqui, né? Vamos ser problemático. Talvez esse registrar tenha muito mais a ver para eu mostrar que eu estive, né? O lance do estado social. Que aí, acho que muito vem desse lance da comparação. Então, acho que a comparação tem um pouco disso também, de eu querer... eu sou movido por esse gatilho de não estar lá e eu procuro o tempo todo estar lá e quando eu não chego, eu fico sonhando sobre o futuro que não vem e eu vivo ansioso, né? E a pessoa vai ficando preocupada, perturbada, aflita o tempo todo, porque as coisas não estão saindo como ela planejou para aquele fim. Né? Então, vai virando esse ciclo vicioso, né? O tempo todo. Verdade. Vai gerando, né? Despertando muita coisa de alma e também de espírito também, né? Porque quando a gente fala espiritualmente, é o que eu falei no início, né? Cara, a gente é um total desalinhamento entre nós e Deus quando a gente não é contente com o que a gente tem. Então, a comparação sempre vai nos tirar do foco do que Deus está fazendo na nossa vida. Uma coisa que a gente aprende muito lá na Bethel é chegar ao lugar da alegria de ser você. Sabe? A alegria de ser você. Quem Deus fez você para ser é um lugar de alegria. E isso só é possível se tu descobrir tua identidade, teu propósito em Deus e tal. Muito bom. Então, a alegria... Acho que a comparação impede isso. Né? Que tem a ver com as verdades de Deus sobre nós, né? Cada verdade que Deus vai te dando é uma coisa assim que vai te dando mais alegria de ser você mesmo e menos o desespero de eu não sou como fulano, eu não tenho o que fulano tem, eu não tenho o propósito que fulano tem. Eu começo a compreender, cara, Deus me deu 5 talentos, Deus me deu 2... E eu tô feliz com meus 2. Eu vou ser essa fiel parada do aos talento meus é 2. muito legal, né? Porque não foi igual, né? Tá bem claro isso ali. Eu vou ser fiel aos meus 2, eu vou multiplicar os meus 2. De tudo que ele me pedir, eu vou fazer com aquilo ali. E é interessante porque, às vezes, a gente perde a oportunidade de ganhar mais porque a gente tá preocupado com o quanto a gente ganhou. Porque aquele 5 que multiplicou, né? Ele ganhou ainda do que não multiplicou. Então, assim, ele só teve a oportunidade de ganhar mais porque ele não ficou olhando para o restante. Ele foi trabalhar com o que ele tinha ganho. Aí, não. Se você tem muito e teve capacidade, então recebe até de quem não teve capacidade. Então, eu acho que a gente precisa estar nesse lugar. Cara, eu quero crescer em Deus. Vai para a luta pela tua vida. Se estica. Encontre o lugar que Deus quer que você cresça. E ali, Deus vai acrescentar na tua vida muitas outras coisas. E essas muitas outras coisas vão te fazer crescer mais e mais e mais. Né? Não pensa assim, cara, Deus me fez para ser pequeno. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que Deus te fez para ser você. Existe uma grandeza em ser quem você é. Que eu acho que é isso que Jesus ensina em João Batista. Porque ele negou tudo. Ele podia ter tido muita coisa. Ele teve propostas e muitas propostas para ser uma coisa que ele não foi. A história dele, né? Tipo, genealogia e tudo mais. Muito era forte. para ele ser o cara dos caras. O cara dos caras. Mas Deus não tinha chamado ele pra ser. A grandeza é ser... E ele fala isso, né? Na verdade, ele fala... A minha alegria, o meu contentamento é ser o amigo do noivo. Ou seja, então a felicidade e propósito estão interligados. Com certeza, né? Acho que isso tem tudo a ver, porque eu tava quando o Paulo estava falando aqui sobre esse lance dos talentos, eu estava justamente pirando nesse ponto sobre o quanto talvez eu vou chegar nesse ponto que você está falando, porque a falta de a comparação e a amargura do coração vai nos levar até a confrontar a bondade de Deus sobre o nosso propósito. Tipo assim, então por que Deus me viu com pouco? Se Deus é bom, por que ele não me fez alguém de 5 e me fez de 1? Né? Aí tem aquela pira, né, que a Bíblia fala, né? Tudo bem, o que é muito é dado, também muito será cobrado. Só que você não está aguentando lidar com a sua cobrança com o seu único talento. Muito né? bom. Então, é muito
A gente precisa entender que, cara... Você acha que a maioria das pessoas tem um talento? Sim. Se for colocar 100%, os de um talento é 80%? Não, aí essa matemática não tem como fazer, né? Mas o Só que você acha? Existe Só uma se eu coisa fosse que o eu anjo creio. contador do céu. Eu creio que Eu Deus... falo o que você acha, não falei que é não, exato. Mas aí que tá. Eu creio que Deus nos deu o talento de multiplicar talento. É exatamente o que eu Eu acho creio. que, assim, Deus ele vai chamando, à medida que tu vai respondendo, ele vai te dando mais. Eu falo de mim. Eu Vai falo te isso de aumentando. mim. Tudo bem, mas você Pessoalmente. começou com quanto? A maioria começa com quanto? Não, mas isso aí eu acho que entra... Aí nós vamos entrar... Uma pergunta, Não, sabe eu por eu quê? ia falar uma coisa que ia ficar ambígua. Por quê? Paulo fala que todos nós, ao nascermos em Cristo, nascemos com uma medida inicial de fé. Só que aí, se essa Fé, medida né? inicial é igual, então quebra os 5, quebra os 2 e quebra o 1. Não é igual. Não é igual. Mas ela é igual. Em fé, Em algum sim. momento. Mas no talento... Em fé, sim, talento não. Esse é o lance. Mas aí, assim, de novo. É porque se a gente for aplicar o que é talento, vamos dizer que o cara não é crente, mas ele já tem... Ele já assim, tem habilidades inatas, assim, que é incontestável. Ele nasceu com um monte de habilidade. Aí ele se converte. Esse cara já tá... Ele não tem o coração que um cara que tá andando contigo tanto tempo tem. Mas vamos supor, ele já chega lá na frente de talento, de percepção, de perspicácia, de eficiência. O cara tá lá na frente, vamos supor. É inegável que esse cara tem 5 talentos, vamos dizer assim. Já trazendo pra Depende. Bíblia. O que é talento? Exatamente. Ponto. Aqui É nesse melhor caso saber da parábola, cantar muito ou mas ser nesse mais caso da humilde? parábola, tá. O que era nesse caso da parábola talento pra ti? Na parábola é dinheiro. Mas o que é dinheiro? Já que você trouxe aquela reflexão de que pro jovem a riqueza ali que o jovem tinha que deixar pode ser para alguns namoro, pode ser então. Então, O que Jesus é? está falando sobre o reino. Na verdade, assim, ó. Jesus, quando esse texto está no bloco dos textos apocalípticos. Então, esse texto não é sobre os 5, 2 e 1. É sobre a. Entenda bem. Aqui, Jesus, o foco desse texto, aonde ele está, né, no texto, tem muito mais a ver com a prestação de contas do que com o talento em si. Aqui Jesus não está se com o que tu propondo a fez. falar sobre os talentos, ele está se propondo a falar sobre a prestação. O que foi que você fez com o que foi te dado. Primeiro ponto. Mas ok, vamos pensar o que são esses talentos. Cara, esse talento pode ser muita coisa. Pode começar sendo a sua salvação. Vai ficar pro próximo Você foi salvo em podcast. Cristo Jesus. O que você um está podcast que a fazendo gente com a pode- vida nova que pode Deus falar. te deu? É um assunto. É um bom assunto. Mas assim, resumindo, né? O lance do propósito, eu acho que quando a gente não tem profundidade para crer no coração de Deus, que Ele nos deu um propósito e sermos contentes nele, a gente sempre vai ver frustração nisso. A gente sempre vai se voltar contra Deus, porque a gente Esse é sempre o corte. vai comparar com outro. Porque, Que bom. olha para você ver, olha só, o fulano, vamos trazer para o nosso contexto aqui, né? O líder de jovens que está aí. Mas eu lidero só 5 jovens, mas eu sou muito melhor do que o Pablo que está lá liderando o Estado. Por que eu tô lá e eu tô aqui e ele lá? Aí a comparação vai me levar... E talvez você seja mesmo. vai me levar para outro lugar, mas é porque o Pablo puxa saco, né? E aí nunca é um lugar assim, cara, e se foi porque Deus quis? E eu vou terminar com o que Jesus falou. Isso não é da sua conta. É Pedro. muito bom isso. É melhor aquilo que o João Batista falou, né? Nada é dado a alguém que do céu não tenha sido concedido. Então, vai reclamar com Deus. E é o que verdade. Jesus fala, Pedro, Mas não olha é da sua só, conta. João Pedro, Pablo, deixa aqui um conselho. O Pablo até fez essa pergunta pra mim, né, cara, sobre blindar o coração de maneira rápida. Deixa uma palavra pro jovem que não tem jeito. Essa história de desliga o celular, desliga o WhatsApp, desliga Não. tudo, isso não é. Mas Não existe. Não traz celular pra igreja, traz a Bíblia física. Pô, eu Pelo sou amor de contra isso porque a gente tá nessa era, segue cara. a gente no Instagram, comenta nas nossas coisas. Esse Pra que esse você é vai- o nosso conselho. Agora, já que estamos submersos nesse momento, a gente tá vivendo esse momento, né? Como falou lá pra Esté, né? Foi pra um tempo como esse, a gente tá aqui, velho. Tem como fugir, a gente tá nesse tempo. Qual a palavra que vocês deixam aí pra essa geração, pra galera que tá nos assistindo, pra que a gente pelo menos consiga criar um caminho pra crescer e fugir, tá livre desse lugar de comparação e principalmente em relação a gente. Acredito que Jesus já deixou o caminho quando ele ensina a orar. Faz um agradecimento dentro da oração. Então eu acho que ele deixou ali um segredo. Olha, toda tua oração, tu vai ter que ter gratidão no meio ali envolvido pra tu blindar teu coração contra Foi o que você falou ainda agora, né? Muito bom isso.
Tem um monte de coach pegando isso aí, né? Acorda de manhã agradecendo. Isso é Jesus que disse. Jesus já deixou ali várias coisas dentro dessa oração. Pega O pastor Pai Nosso, Jerônimo vai sempre estudar. diz, comece o seu dia chamando Jesus de maravilhoso. Olha aí, ó. Mas assim, eu só completaria isso falando muito do que a gente falou aqui, né, cara? Gaste tempo em conhecer as verdades de Deus sobre você. Verdade. Porque tendo as verdades, a mentira, né, que é a comparação, o engano, Todo ele não mundo vai vai. ter liderança no seu coração, né? Perfeito. É isso aí, galera. Não esquece de compartilhar esse podcast. Pode ser resposta pra muita gente. Eu vou te falar uma coisa. Eu, Walter, assisto todos os nossos podcasts também. depois. Eu também. Então deixa eu te falar uma coisa. Esse aqui tá Pra ficar tão me bom. criticando. Esse aqui tá tão bom que eu tava dizendo assim, cara, eu vou assistir isso de novo. Porque, meu Deus, foi tanta coisa boa aqui que dá pra fazer até série de mensagem, um monte de coisa. Verdade. Cara, fica aí, compartilha esse podcast, dá o like aí, faz isso chegar em mais gente, porque eu creio que pode ser até um ensinamento para as pessoas que estão precisando tanto. Esse é o nosso objetivo. Fica aqui mais uma edição aí, mais um episódio do isso aí, galera. Estufa Podcast. Até a Deus próxima. abençoe. Deus abençoe. Tchau.